Mas uma coisa que não se abre mão, claramente, o Vasco precisa de um treinador vencedor. Eu acho que essa é a grande questão. É o maior consenso de toda a diretoria do Vasco. Porque se você botar todos esses predicados, todas essas possíveis qualidades desses treinadores, talvez não tenha uma gestão. O Renato é muito bom de vestiário. O Galhardo nem tanto. O Arthur Jorge é melhor de campo. Questão de formato de jogo. Um joga no 4-4-2, o outro joga no 4-3-3, um joga com 3 zagueiros. Não vai ter o perfil ideal. Porém, diante das circunstâncias de um Vasco que está minimamente organizado, de um Vasco que tem uma condição hoje de trabalho boa, de um Vasco às portas da venda da SAF por um valor milionário, de melhorar ainda mais o seu departamento de futebol, é necessário vencer. Porque nada disso vai à frente se você não tiver vitórias. Se você não tiver vitórias em campo. A derrota na Copa do Brasil é assim uma marca que fica muito grande até hoje, é o que mais se comenta internamente no Vasco. A gente fala com o dirigente, a gente fala com alguém da comissão técnica, até mesmo com gente próxima a jogador. Todos lembram, a gente teve a oportunidade de ganhar uma Copa do Brasil, de chegar numa Libertadores. Tudo isso porque talvez tenha faltado o espírito de vitória, o espírito vencedor. E é isso que a direção quer. Um técnico que tenha esse perfil, que seja um vencedor. E quem é que pode ter esse perfil? Bom, a gente vai trazer aqui, num trabalho feito pelo Sérgio Quinde, porque hoje, nesse instante, 21h30, eu vou falar de um por um, da situação de cada um. O Vasco não tem um técnico contratado. Não tem. Tem contatos, mas ainda não tem contratos na mesa. Eu vou pedir ao Igor para botar as lâminas. Primeiro, eu vou colocar do treinador argentino De Michelis. De Michelis é um treinador que foi destaque na Copa do Mundo de Clubes, com um aproveitamento de 55% pelo Monterrey, 43 jogos, 20 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. É um treinador jovem, de 45 anos, ganhou títulos pelo River Plate, foi um grandiosíssimo jogador de futebol, jogava muita bola. O diretor técnico Felipe Loureiro e o presidente Pedrinho gostam muito do perfil, exatamente porque é um ex-atleta, é um cara estudado, é um cara de altíssimo nível, é um cara que tem esse espírito de liderança, lida, obviamente, muito bem com os gringos e que tem uma filosofia de jogo que agrada, porque ele, como foi zagueiro, reforça muito o sistema defensivo, mas não deixa de ter um time equilibrado, porque ofensivamente os times dele vão à frente. Logo depois do jogo, houve um contato de uma pessoa próxima à direção do Vasco com o empresário Lucas de Vicente, que é o empresário do Martim de Michelis, para entender a situação dele. Ele está fora do mercado, ele está desempregado nesse momento e seria uma opção. Mas apenas uma sondagem foi feita, se entendeu o De Michelis. Vou pedir agora para se botar Renato Portaluppi, o segundo nome que se comenta muito. Eu hoje recebi do Renato uma mensagem muito curta sobre contato. E ele disse: Flávio, o meu empresário está vendo isso. Renato, no seu último trabalho, teve 57% de aproveitamento no Fluminense, 42 jogos, 21 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. Levou o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes à semifinal e é o técnico mais vitorioso da história da Libertadores. Então é um cara que também foi muito bom como jogador, muito vitorioso, principalmente no Grêmio de Futebol porto-alegrense. O empresário Gerson Oldenburg, o gauchinho, chegou ao Rio para tentar um contato com a direção do Vasco e entender. O Vasco fez novamente uma sondagem para entender a situação do Renato. É bom lembrar que ano passado o Vasco tentou a contratação do Renato, foi feito um approach e a coisa não foi por conta de grana, por conta de dinheiro, mas a ideia de se discutir com o gauchinho seria para entender projeto, elenco, questões financeiras, o acerto dele.
Se comentou muito de que teria um fator complicador da situação que ele teve com o atual CEO da SAF do Vasco, Carlos Amodeu, mas isso não tem nenhuma relevância. Bom lembrar que os dois já voltaram a trabalhar juntos. Renato e Amodeu estiveram juntos no Grêmio de 2017 a 2021, conquistaram Libertadores, Recopa Sul-Americana, 4 títulos gaúchos seguidos, foram vice-campeões mundiais e da Copa do Brasil, os dois juntos no Grêmio. Tiveram ali uma divergência sobre gastos, sobre enxugamento de folha, mas em 2022 o próprio Amodeu, no Grêmio, trouxe de volta o Renato para 10 partidas finais da Série B. O Grêmio jogou a Série B e o Grêmio acabou sendo vice-campeão. Houve uma divergência ali de opinião, por uma questão de investimento, de corte de custos, folha de futebol. Os dois tiveram um desentendimento, mas quem fez o approach no ano passado para o Renato vir para o Vasco foi o próprio Carlos Amodeu. São amigos, são pessoas próximas. Mas nesse momento, o Renato é apenas a sondagem. Não há uma certeza de negócio com o Renato. Agora há pouco, o companheiro Rafael Marques, meu parceiro Rafael Marques, da ESPN, manteve contato com o Renato, a gente falou por telefone, e o Renato disse a ele, até agora nada. Meu empresário não falou nada. Então, com o Renato, foi a mesma situação do Demichelis. Então, essa história, o Renato é o favorito. Não diria hoje que o Renato é o favoritaço. É um nome, claro que é, respeitado, mas não é o favoritaço a assumir. Pode ser contratado amanhã? Pode. Mas existem outros nomes. Um outro nome, e é um nome que, até em função do que eu falei agora há pouco, da saída do Diniz do Cruzeiro, e o trabalho muito próximo, Leonardo Jardim, técnico que foi do Cruzeiro e que é o favorito, por exemplo, do Admar Lopes. Admar trabalhou com ele no Mônaco, da França, e ele vem aí precedido de ótimos trabalhos, como foi o do ano passado no Cruzeiro. 58,1%, 55 jogos, 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas. Maior aproveitamento recente do Cruzeiro. E o Cruzeiro chegou a uma semifinal da Copa do Brasil e chegou aí à colocação de terceiro no Campeonato Brasileiro. Mas hoje, a situação do Leonardo Jardim, que foi contactado, é simples. Ele não quer voltar ao Brasil. Ele saiu ressentido daqui, é muito amigo do Admar Lopes, que até segue tentando, mas é um nome que agregaria muito, estaria dentro de um perfil que a direção do Vasco quer, porém, eu diria que hoje o Leonardo Jardim é muito difícil, porque ele não quer. Se sinalizar, aí é uma situação completamente diferente. Eu diria hoje, e eu não gosto de ficar aqui especulando, que os dois nomes que a direção do Vasco tem como mais favoritos, ou pelo menos dentro de intenção, são os seguintes. O primeiro é o argentino Marcelo Gallardo. Gallardo ainda não saiu, tá? Não saiu do River Plate, ele se despediu, mas vai ter jogo na quinta-feira. E aí vem a questão da urgência calculada. O Marcelo Gallardo é um sonho para a direção do Vasco. É um sonho. Seria um sonho contar com o Marcelo Gallardo, que é um treinador mítico por conta do River Plate. Ele nunca fez grandes trabalhos fora. Aliás, por exemplo, é o mais novo, seria o mais inexperiente em termos de Brasil, porque nunca esteve aqui e não é fácil. Bom lembrar que um outro grande jogador do River Plate, mais antigo que ele, Daniel Passarella, esteve aqui no Corinthians e não foi bem, com o mesmo nome, com a mesma força, então não é fácil estar aqui no Brasil. 53,7% de aproveitamento no River Plate, 85 jogos, 35 vitórias, 32 empates e 18 derrotas, bicampeão da Libertadores, técnico mais vitorioso da história do Clube Atlético River Plate, dos maiores jogadores da história do River, o munheco Marcelo Gallardo. Só que hoje é uma situação que se pensa muito, porque é um treinador caro, não é um treinador barato, mas é um sonho do Vasco. É aquela história do deixa eu fazer o contato com ele, se ele sinalizar, a gente pode conversar, mas vai ser feito esse contato. Mas é uma coisa que tem que ser feita já, porque jogo quinta-feira, aí a coisa fica muito em cima.
Será que vai dar para segurar? Será que não? Mas pelo fato dele não conhecer tantos meandros aqui do Brasil, mas há muito interesse. Porém, a urgência é um fator contrário à vinda de Marcelo Gadiardo. E eu diria que hoje o treinador dos mais favoritos, se não o favorito da direção do Vasco, é o português Arthur Jorge. Arthur Jorge, campeoníssimo no Botafogo, campeão da Libertadores, campeão de Brasileiro e de Libertadores, aproveitamento de 65,5%, 55 jogos, 31 vitórias, 15 empates e incríveis apenas 9 derrotas, 71,1% de aproveitamento nos primeiros 15 jogos. É uma unanimidade. Se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu apostaria no Arthur Jorge. É um nome acostumado a desafios, conhece muito o Brasil, conhece muito elencos em formação, foi assim na época do Botafogo, sendo que o Vasco tem um elenco muito próximo, assim, em termos de características daquele Botafogo, time com jovens, jogadores leves, principalmente na frente, com muita intensidade, um deles está no Vasco, que era do Botafogo, o cuiabano. Ele tem contrato com o Ryan, mas não está feliz. Eu falei com uma pessoa hoje muito próxima ao Arthur Jorge, que, sabe aquela coisa? Tá ganhando o dinheiro dele, mas não tá legal. Não tá legal. Mas algumas coisas atraem. Claro que o Vasco atrai, mas esse movimento da SAF, por isso que a gente volta aquele papo lá de trás, esse movimento da SAF seduz demais o Arthur Jorge, porque ele trabalhou no modelo SAF do Botafogo, muito menos organizado do que o Vasco hoje, e que um futuro projeto de SAF é o que se espera com a vinda do Lamacchia que isso possa acontecer. Seria um treinador de carta branca, imagina, o primeiro treinador já com uma SAF nova, com dinheiro para contratar, para fazer um timaço, de repente bisar aí os títulos e buscar conquistas nesse comando. Mas tem que se ver, mais uma vez, como no caso do Marcelo Gadiardo, como conciliar o tempo de fechamento do negócio com o time precisando aí de resultados. Porém, uma informação que eu recebi agora, antes de entrar no News, é a seguinte: se o Arthur Jorge sinalizar estou aberto a conversar, o Vasco vai cair dentro. O Vasco cai dentro. E é uma coisa de hoje para amanhã. Contatos aí com empresários, com pessoas próximas e vamos que vamos. O Vasco está sinalizando para vários. Falei aqui do Demichelis, falei do Renato, o Leonardo Jardim praticamente impossível porque ele não quer. O Gadiardo está preso até quinta-feira, mas já tem aí, já se sabe na Argentina que o Vasco tem esse sonho. Ninguém é bobo hoje, né? Se comunica com muito mais facilidade, as informações chegam rápido. E o Arthur Jorge, com certeza, também. Existem pessoas próximas ao Arthur Jorge que ainda estão aqui no Brasil e que são próximas à direção do Vasco. Então, em cima desses nomes, o Vasco está trabalhando. É claro que o Renato é o mais fácil, porque ele é o mais prático, porque conhece o Vasco, está aqui do lado. Eu não diria que ele é o favorito, não diria. Eu esperaria um pouquinho mais, mas nesse instante o Vasco ainda não tem uma definição oficial de um treinador, de alguém que pudesse ser o treinador. Mas hoje, inclusive, eu estava com o Igor Silva fazendo a nossa capa aqui do News, e a nossa capa teria Gadiardo, Arthur Jorge e Renato. Mas eu tirei o Renato. Botei o Gadiardo e o Arthur Jorge porque eu acho que o Vasco vai atacar pensando lá na frente, pensando aí numa futura SAF, já plantar alguma coisa. Meus amigos, vamos falar do assunto da SAF? A gente falou aqui ali no mês de janeiro, até a notícia foi, mais uma vez, ratificando aqui, trazida pelo companheiro Lucas Pedrosa, em relação a uma negociação com o Marcos Faria Lamacchia, filho do José Carlos Lamacchia, que é casado com a Leila Pereira. Então, o Marcos Lamacchia, ele é um enteado, ele não tem um parentesco de sangue com a Leila. E é bom a gente já falar isso no início, porque a gente já desmistifica isso aí, já tira isso, porque o Vasco tem uma negociação com o Marcos Lamacchia já de algum tempo, muito tranquila,
sem nenhuma preocupação da questão do conflito de interesses. O Vasco tem tranquilidade que não tem nenhum conflito de interesses. O Lamáquia não tem nada a ver com a Leila, não tem nada a ver, absolutamente nada, não tem nada a ver com o Palmeiras, nem com a Crefisa. Ele só é herdeiro da Crefisa. Porque se o pai falecer, ele herda a Crefisa, porque ele é filho do cara. Mas ele nem na Crefisa, ele tem as empresas dele, é um cara de um patrimônio gigantesco, e que foi fomentado, claro, pelo pai, a ideia de entrar no futebol. Ele é um cara muito low profile, o pessoal até brinca, é uma verdade. Você, para achar uma foto do Marcos Lamáquia, é difícil, porque ele é um cara que pouco aparece, né? É jovem, mas pouco aparece, não está muito ali feito a foto, rede social, enfim, que não deixa de ser um perfil interessante. A intenção do Vasco, como a gente falou desde janeiro, suitando a matéria trazida pelo Lucas Pedrosa, de que já havia o corpo jurídico todo do Marcos Lamáquia, das empresas dele, das empresas que cuidam da área financeira, mapeando dívida do Vasco, entendendo já, quase que fazendo uma due diligence, entendendo aí o momento do Vasco. Assim que o Vasco entrou em RJ, isso foi facilitado, foi muito facilitado. Mas a ideia, a intenção, e eu falei isso aqui, era até março resolver toda esse mapeamento do atual instante do Vasco para se assinar um memorando de intenções, aquilo que se chama de MOU. Você ter ali um memorando de intenções que você quer dizer, olha, eu tenho interesse, eu quero comprar. Só que isso não é de imediato, porque tem um rito, tem um trâmite. Vai ter que ter a convocação do conselho, vai ter que ser convocada a Assembleia Geral para que os sócios tenham a aprovação da proposta. E aí depois, de forma obrigatória, é um rito a ser seguido, vai haver um leilão da venda da SAF e o Marcos Lamáquia, teria a prioridade para essa compra. A negociação com a ECAP, que é um imbróglio em relação a isso aí, está em pleito judicial. Mas, por mais que se espere e que se ache que o ok do judiciário vai ser breve, porque o direito dos americanos é muito ruim, por conta de tudo que já se divulgou, já se falou de gestão temerária da 777 aqui e em outros clubes também, há uma possibilidade, e isso está acontecendo nos bastidores, de uma conversa entre as partes, o Vasco, a ECAP e Marcos Lamáquia, para se chegar aí a um consenso, para se tirar da justiça, vamos sentar, vamos resolver esse bagulho, desses 31% que estão na mão da ECAP. O que seria viável? De repente, dependendo do valor, e se comenta aí em torno de 100 milhões, 90 milhões, alguma coisa desse tipo, fazer essa proposta, até o Vasco mesmo, comprar isso e repassar, fazer um acordo com a ECAP e repassar para o investidor. A verdade é o seguinte, que hoje existem poucos obstáculos nesse trâmite, não tem muitas implicações, as coisas melhoraram exatamente por conta dessa equação da dívida do Vasco, então facilitou muito, abriu-se muito o negócio em função de se saber hoje o que o Vasco deve. E a celeridade vai acontecer, mas vai ser normal, não vai ser um negócio tocado a toque de caixa, não, porque não tem muita coisa para ser superado. Talvez a celeridade fosse melhor, mas tem esses ritos de assembleia, de tudo mais, demora um pouco. Assinando um memorando de intenções e fazendo o acordo com a ECAP agora, nesse mês de março, a tendência é realmente até meados de 2026 que tudo possa estar resolvido. Valores? Bom, se divulga, se especula, se comenta aí um investimento em torno de 2 bi de reais diluídos em 5 anos com formalização de aportes, chegando aí talvez numa mudança de percentual. Hoje é bom lembrar que o Vasco tem 30% e tinha 70% a 777. O Vasco poderia estar vendendo 90% das suas ações ao Marcos Lamáquia, que já seria diferente, como foi a compra da 777. Como eu falei aqui anteriormente, o time de Lamáquia já mapeou todo o custeio da dívida, toda a equação para o pagamento dela, fora a RJ,
para poder negociar no mercado, porque a exigência do acordo, isso é uma exigência do presidente Pedrinho, da gestão do Pedrinho, passa por 3 pilares que a gente já falou aqui, e outros companheiros de imprensa também, são bastante claros para que a coisa ande. Primeiro, a eficácia passa por atacar a dívida. Essa é uma prioridade, atacar a dívida. Equacioná-la, já equacionada com a RJ, e as que não estão incluídas na RJ, que possam ser pagas também da mesma forma. Que haja investimento em estrutura, infraestrutura, se fazer principalmente o investimento nos CTs, agregar o CT profissional à parte da base, a partir do sub-17 e sub-20 estarem juntos no CT Moacir Barbosa, um investimento aí em torno de 30, 35 milhões para se fazer um CT de excelência, e também fazer o investimento no CT da base. É uma exigência para um futuro investidor, para não ficar naquele rame-rame que foi a 777, o terreno não pode, enfim, não iam fazer nada e ficaram enrolando. Então, essa é uma segunda exigência. E a terceira, que é a mais óbvia de toda, é um time forte. Não adianta nada disso, como aquele papo que a gente teve lá no início, se a bola não entrar. Para isso, você precisa movimentar a economia do futebol. E seria uma maneira do Vasco, já tendo um time com bons investimentos, com bons jogadores, daí passa a contratação de um treinador, que talvez seja o treinador que vá assumir com o Vasco, entrando num novo modelo de SAF, com um novo investidor. Por isso a preocupação agora de acertar no nome, talvez fazer um investimento em cima de alguém que lá no futuro se pague, né? E daí o perfil desses nomes que a gente trouxe aqui, principalmente o Arthur Jorge, tem muito desse perfil. Então, a ideia é essa, de ter esses 3 pontos principais para o fechamento do negócio. Então, rapaziada, essas daí foram as informações dessa terça-feira, né, dia 24 de fevereiro, informações importantes, né, sobre a escolha do técnico, os preferidos, né, Arthur Jorge e o Galhardo, 2 treinadores vencedores, né, ganhadores de Libertadores. Renato Gaúcho, que estava sendo dado aí como favorito, está em compasso de espera, está negociando, né, está vendo aí a melhor opção, mas, como o Flávio falou, Arthur Jorge é o principal treinador, né, da diretoria. É um sonho da diretoria trazer um treinador dessa estirpe. Falou também a respeito da SAF, né, muito próximo já do Vasco conseguir aí vender a sua SAF, né, o que seria importante para o Vasco, de repente já, né, trazendo um treinador de alto nível por causa da venda da SAF. Então tudo indica que já está engatilhado e até o meio do ano, aí, como o Flávio falou, já estaria aí tudo certo. E aí, mano, é só alegria. Eu quero ver se eles vão estar preparados para o retorno do gigante. Deixa aqui o seu comentário a respeito do que você achou das escolhas da diretoria, né, do Arthur Jorge e também do Galhardo. Se você preferiu o Renato Gaúcho, que é um pouco mais palpável. E sobre a SAF, você concorda com a venda da SAF? Não concorda? Dê aqui a sua opinião. A sua opinião aqui no canal é muito importante. Seu like para divulgar esse vídeo vai ajudar bastante. Você pode também estar hypando para divulgar o vídeo. E se você quiser comprar uma camisa do Vasco, da Nike 2026, ou até mesmo a camisa de 2025 da nossa capa, é só você entrar ali no link que eu vou deixar aqui embaixo da Netshoes e do Mercado Livre. Lá você vai encontrar tudo relacionado ao nosso Vasco da Gama e também a qualquer tipo de esporte que você gosta de praticar. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!